Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai tentar desvendar uma das perguntas mais antigas e, olha, mais complicadas que existem na nossa sociedade. Uma questão que desafia especialistas há séculos. Então, para tentar entender essa questão complexa, a gente vai usar como se fossem três lentes, sabe? Uma para cada perspectiva. Primeiro, a gente vai dar um passo para trás e olhar o quadro geral, o ambiente. Depois, a gente chega mais perto, focando nos grupos, nas interações sociais. E por fim, a gente coloca o microscópio no indivíduo, na escolha de cada um. Vamos começar então com a primeira lente. Bom, essa primeira lente, então, nos faz olhar para o fator talvez mais amplo de todos, o ambiente. A ideia aqui é, será que a raiz do crime não está na pessoa, mas, quem sabe, no CEP dela? Tenta imaginar Chicago, do comecinho do século XX. Era uma cidade que, nossa, estava explodindo de gente, sabe? Um crescimento absurdo. Imigrantes chegando de tudo quanto é canto, arranha-céus subindo, uma mistura cultural intensa. Mas, ao mesmo tempo, as condições de vida para muita gente eram péssimas. Esse caldeirão social todo virou o laboratório perfeito para estudar a criminalidade. E aí, os sociólogos da famosa escola de Chicago tiveram uma sacada genial. Eles olharam para a cidade como se fosse, sei lá, uma cebola. Eles dividiram Chicago em anéis um dentro do outro. Se a gente olhar o mapa, dá para ver a Zona 1, que era o centro comercial, o coração da cidade. E conforme a gente vai se afastando, as coisas mudam, e mudam muito. Passa por áreas bem complicadas, bairros de trabalhadores, até chegar nos subúrbios mais tranquilos. E foi aí que eles descobriram uma coisa impressionante. O crime não estava espalhado por aí de qualquer jeito. De jeito nenhum. Ele se concentrava, e muito, na tal da Zona 2, a zona de transição. Mas por quê? Bom, eles deram um nome para isso: desorganização social. Pensa nisso como se o sistema de defesa de uma comunidade estivesse fraco, sabe? Com tanta gente chegando e saindo o tempo todo, os laços entre as pessoas eram frágeis, as instituições não davam conta e a resistência ao crime, bom, ela simplesmente desmoronava. Essa ideia de que o ambiente pressiona as pessoas leva a gente para uma outra teoria. Pensa só, o que acontece quando a sociedade inteira te diz para ter sucesso, para ficar rico, mas não dá para todo mundo a mesma chance de conseguir isso de forma honesta? Pois é, essa é a base da teoria da anomia. É aquele famoso sonho americano que, para muita gente, vira um verdadeiro pesadelo. A cultura impõe a meta do sucesso financeiro para todo mundo, mas a estrutura social, na prática, não oferece os meios legais para todo mundo chegar lá. E essa tensão, essa anomia, pode acabar empurrando as pessoas para caminhos alternativos que muitas vezes são ilegais, claro, para tentar atingir essa meta. A teoria sugere que, para resolver isso, ou as metas precisam ser mais realistas, ou as oportunidades precisam ser de fato para todos. Ok, agora a gente vai trocar de lente, vamos sair daquela visão mais ampla da cidade e chegar um pouco mais perto. Vamos focar nas interações. Como é que os grupos sociais e os nossos relacionamentos podem influenciar um comportamento criminoso? Olha essa citação do Howard Becker. Ela é a porta de entrada para a gente entender a teoria da rotulagem. A ideia aqui é bem radical. Ela diz que o desvio não é uma coisa que existe no ato em si, mas é uma consequência de quando a sociedade aplica regras e pune alguém rotulando essa pessoa de infrator. Ou seja, o criminoso seria uma identidade criada pela reação dos outros. E para entender isso bem, a gente precisa separar duas coisas: crime e desvio. Crime, como está aí, é quando alguém viola uma lei, algo formal. Já o desvio é quebrar uma norma social, algo mais informal. A teoria da rotulagem foca exatamente aí, em como a sociedade reage a um desvio e cola na pessoa um rótulo, uma etiqueta de criminoso. E o perigo é que a pessoa pode acabar acreditando nesse rótulo e passando a agir de acordo com ele. Isso tudo leva a gente para uma outra pergunta que é bem fundamental. E se o crime não for sobre rótulos, nem sobre pressão da sociedade, mas algo que simplesmente se aprende? Tipo como a gente aprende a tocar um instrumento ou a cozinhar. Pois é, exatamente essa a proposta da teoria da associação diferencial. A ideia é que ninguém nasce criminoso. Esse comportamento é aprendido no contato com outras pessoas, principalmente com os grupos mais próximos, como amigos e família. Como a gente vê aqui, a pessoa aprende não só o como fazer, as técnicas, mas também as justificativas, os motivos que fazem aquilo parecer ok. A lógica é, se uma pessoa convive mais com gente que acha normal quebrar a lei, porque o contrário, a tendência é que ela siga por esse caminho. Beleza, vamos agora para a nossa última lente, a que chega mais perto de todas, o indivíduo. Agora a gente sai do ambiente, sai dos grupos e entra na mente da pessoa, para tentar entender o processo de decisão que leva ao crime.
E a nossa primeira parada nessa análise da escolha individual nos leva lá para trás, para a infância. Algumas teorias vão dizer que é ali, nos primeiros anos de vida, que as sementes do comportamento futuro são plantadas. E essas sementes podem definir quem a pessoa vai ser para o resto da vida. Essa é a base da teoria do baixo autocontrole. O que ela diz é bem direta. A principal causa do crime é a falta de autocontrole. E de onde vem isso? De uma criação, uma socialização que não foi muito eficaz lá na infância. Se a criança não aprende a controlar os impulsos, a adiar uma recompensa, ela cresce buscando o prazer imediato, sem pensar muito nas consequências. E isso, claro, a torna mais propensa a cometer crimes. Mas isso levanta uma questão, né? Será que todo crime é só um ato de impulso? Ou será que em alguns casos é uma decisão friamente calculada? E é exatamente essa outra perspectiva que a teoria da escolha racional traz. Aqui, o crime não é visto como um impulso, mas como uma decisão pensada, quase matemática. O indivíduo faz uma análise. Ele pesa os ganhos que pode ter contra os custos. Tipo, qual a chance de ser pego? Qual a punição? E se nessa conta os benefícios parecerem maiores que os riscos, bom, a escolha racional pode ser cometer o crime. Ok, vamos tentar simplificar ainda mais. E se todas essas coisas que a gente falou, a criação, o ambiente, os amigos, não importassem tanto quanto um fator bem mais simples, a pura e simples oportunidade? É isso que a teoria das atividades rotineiras defende. Para ela, um crime só acontece quando 3 coisas se juntam no mesmo lugar e na mesma hora. Primeiro, um infrator motivado. Segundo, um alvo fácil, adequado, pode ser uma pessoa, uma casa, um objeto vulnerável. E terceiro, a ausência de um guardião, que pode ser a polícia, claro, mas também pode ser um vizinho atento, uma câmera de segurança. Se você tirar qualquer um desses 3 ingredientes da equação, o crime não acontece. Simples assim. Bom, a gente viajou por essas 3 lentes, né? O lugar, as pessoas e a escolha. Agora chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. E o ponto mais importante é entender que nenhuma dessas teorias sozinha consegue explicar tudo. A realidade é muito mais complexa. É uma teia onde tudo se conecta. Pensa assim, um jovem pode morar numa área com problemas sociais, a lente do lugar, aprender com os amigos como agir, a lente das pessoas, e no fim fazer um cálculo de risco e recompensa antes de agir, a lente da escolha. Uma coisa não exclui a outra, elas se somam. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se as causas do crime são tão variadas, tão complexas, onde é que a gente deveria focar para prevenir? Será que a gente deveria investir mais nas cidades, em melhores oportunidades? Ou em fortalecer os laços nas comunidades, na criação das crianças? Ou o foco deveria ser na punição, na dissuasão individual? A resposta, muito provavelmente, não está em uma coisa só, mas no equilíbrio cuidadoso entre todas elas.